Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Ações do Flamengo muito tranquilo com o Felipe Luiz, né? Tá tudo certo, né? Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, abraço, Bruno, abraço a todos aí do estúdio. Olha, eu sempre digo, tranquilo no Flamengo é uma palavra muito forte, uma expressão até muito forte. No balanço das horas tudo pode mudar. Isso denuncia idade, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Um abraço aí. Flamengo, teoricamente, um pouco mais tranquilo depois da vitória no último fim de semana contra o Grêmio. Uma boa atuação da Arrascaeta, 2 gols, 2-0. O Flamengo teve um jogo talvez tranquilo, acima do esperado, né? Lá na Arena do Grêmio, então conseguiu os 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Começou bem, porque foi um empate em casa, jogando até bem contra o Inter, que é um candidato ao título, e 2 vitórias em sequência fora de casa. Agora tem 2 jogos em sequência no Maracanã. Esse primeiro agora contra o Juventude, nesta quarta, 21h30. Então vai ser um jogo bem importante. E aí depois o Juventude vem bem no Campeonato Brasileiro nesse início. E depois contra o Vasco, clássico no Maracanã. O Felipe Luiz pode começar a tentar fazer aquela rotação. Os famosos potinhos, né, Bruno? Que a gente sempre tanto fala assim. Começar a segurar um pouquinho os jogadores, porque é jogo quarta domingo, e o Flamengo tem um jogo no sábado contra o Vasco, e depois já o jogo na altitude, viaja domingo para Quito, quando vai enfrentar na terça-feira a LDU. Então, por exemplo, a dupla de Léus ele tem jogado bastante na zaga, então pode segurar algum desses jogadores ali. O Danilo, que já estava recuperado, ficou no banco na última partida, pode entrar, é uma possibilidade aí de ganhar mais jogo. O Pedro ganhar alguma minutagem, não de início, mas enfim, pode entrar na equipe. Tem o Juninho também, o Alexandro na lateral esquerda tem jogado bastante, jogador veterano, então tem que controlar mais a questão da carga dele também. Então, o Felipe Luiz levando isso tudo em conta, como leva muito em conta também, embora ele tenha falado ali que a prioridade é disputar tudo muito bem. Mas, claro, a diretoria já disse que a prioridade bem grande é conquistar o título brasileiro. Como o Flamengo teve um bom arranque, a tendência é continuar indo com muita força aí nessas rodadas para conseguir, quem sabe, mais 6 pontos no Maracanã e viajar para Quito um pouco mais tranquilo, porque tem que fazer muita pontuação lá na altitude também para limpar um pouco a barra na Libertadores, pessoal. Valeu, Pedro. Obrigado. Trazendo uma blitz rubro-negra pra gente. Para o topo da tabela, com Flamengo e Palmeiras, os dois sendo assunto agora aqui no F360. E a gente tem números aí dessa disputa que já é acirrada. Em 3 jogos no Brasileirão, os dois conquistaram 7 pontos. O Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo. As mesmas campanhas em termos de vitória e empate, 2 vitórias e um empate, não perderam nenhuma. Mesmo aproveitamento igualzinho, e aí o Flamengo fica na frente no saldo de gols, nos gols marcados. Na verdade, nos gols marcados, nem no saldo, né? Porque o saldo dos dois é 1, só que o Flamengo fez 5 gols e o Palmeiras só fez 2. O saldo é de 3, né? Para os dois, só que o Flamengo fez Não, eu tava contando 5 e 4 e 2 e 1. É 5 e 2 e 4 e 1. O saldo é de 3, é verdade. E aí? A gente falou, né, mais cedo, ainda é muito cedo para fazer previsões do campeonato, né? Porque tem questão, por exemplo, do Atlético, o desempenho tem sido melhor do que a pontuação, mas nesse caso acho que dá para falar que isso já é um indicativo da posição que esses times vão ocupar, né? Não estou falando que Tem ocupado, né? E assim, não sei se vai ser um dos dois campeões, vai ser o campeão um dos dois, mas eu acredito muito nisso. Mesmo que não sejam, mas é times que vão brigar ali no topo da tabela o tempo todo, pela sequência de trabalho, pela qualidade do elenco. Acho que tem muitos motivos para a gente apontar para acreditar que essas 2 equipes vão estar no mais alto nível. Acho que quem gerava um pouco mais de dúvida pelo momento era o Palmeiras, pela queda que teve nesse início de temporada, mas dentro do processo... E reforçou bem, né? Se reforçou bem, teve mudanças também significativas em relação à base dos últimos anos, mas a sequência do trabalho, time extremamente qualificado... Eu acho que o ponto é, quem pode tirar o título brasileiro de um desses dois, ou quem pode brigar ao lado deles pelo título brasileiro? Eu apostaria ou apontaria o Internacional, pelo time que tem, que vê até que ponto o Inter vai focar no brasileiro, vai ficar mais em Libertadores, até
até onde chega o Internacional na Libertadores, mas eu apontaria Internacional e Botafogo. Isso vale também para Flamengo e Palmeiras, né? Até que ponto as Copas vão mexer nisso, mas é isso, o Inter pela bola, o Botafogo pelo resquício de tudo que fez. Acho que o Atlético Mineiro, por potencial, acho que são times aí que podem brigar. O Flamengo, Abel, o Flamengo é o primeiro a ganhar 2 fora de casa. 2 jogos importantes fora de casa, do Vitória e do Grêmio, mostrou força. O Palmeiras se impôs num clássico. E é daí para melhor, né? Porque um vai ter Paulinho, outro vai ter Pedro. Então, a tendência é que eles melhorem o trabalho acumulado do Abel. Os 2 estarão no Mundial, né? Sim. Então, mais uma para dividir. Já que o Botafogo assim, também vai estar, né? Também vai E o estar. Fluminense também. A gente coloca Inter, Botafogo, Atlético, concordo que são os times que podem. O que seria o mais provável, caso alguém consiga. Para mim, se alguém conseguir se colocar na briga com Flamengo e Palmeiras, já vai ser algo muito positivo. Porque, para mim, Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira acima de qualquer outro time brasileiro. O grande desafio de ambos é o calendário. Não tem jeito. Porque eles vão ter um calendário mais puxado do que todo mundo. E como os elencos vão lidar com isso. Hoje a gente está vendo aí o Arrascaeta jogando bem, conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção Eu ia falar uruguaia. isso. Convocações da seleção O Flamengo uruguaia. sofre mais que o seleções. Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os 2 clubes estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos, Flamengo e Palmeiras. Os 2. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando os 2. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas o Galo foi um ano. Os outros O Galo só foi um beliscam, ano, o Palmeiras né? e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo Quase bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do São Brasil Paulo no São beliscou Paulo. a Copa do Brasil. Mas são os 2 protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol no ano... O Fluminense ganhou a Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali. Vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido. É um passinho de cada vez. Não sei se é a hora, mas é um Bahia que já está em Libertadores. Você pegar ali o trabalho do Grupo City no Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Então, já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol Brasileiro. Acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o Brasileiro. Ele tem reservas à altura, ele tem fôlego de elenco. Então, essa é a grande Flamengo questão. E o Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga um futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Sabe, não é assim o futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente. Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. Foi isso que eu falei, que é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Para a Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco,
ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui do o Atlético que beliscou aqui, o Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Do título brasileiro. Nas últimas rodadas, o Botafogo, o Fortaleza tinha chance. Como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter, eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado no futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo, de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians não? Corinthians? Não acho. Não O acho. Corinthians pode beliscar uma copinha, eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. já está Até difícil. chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né? A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? Olha, aí aumenta a dívida também, inclusive. Tem né? time? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né? A gente... Isso foi aumentando a dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Isso. Aí também de uma maneira racional, né? Você está gastando um pouco mais ali, cobre aqui, não fica devendo tanto. Essa coisa que é um mal do futebol brasileiro em geral, o Corinthians é a bola da vez nisso. Né? Todo mundo pensa no Corinthians. E o Corinthians é um time muito inconsistente e, sobretudo, defensivamente. E acho que para um time ser campeão em pontos corridos, ser tão frágil defensivamente, isso para mim é um aspecto determinante para não colocar o Corinthians como um dos candidatos ao título. E olha como gasta mal, Dom. Acredito. Quem tem pouco dinheiro não pode fazer uma feira ruim, né? O Corinthians tem problemas defensivos, talvez seja o setor em que o Corinthians mais trouxe jogador novo. Você tem toda a razão, professor. Só trouxe zagueiro, lateral, agora acertou um lateral esquerdo. 4 laterais esquerdos. E é o setor que é um problema que aflige o Santos também. O Santos tem pouco dinheiro, mas olha como o Santos gasta mal. Como vem gastando mal desde outras levas, tem sempre aquela contratação que fala, não é possível trazer o Cueva, por exemplo. E que o Sampaoli que pediu, viu? Então, eu ia falar e isso. Não usou. Que o Sampaoli que o Sampaoli sempre pede né? Que ele se contente com o Neymar agora, como essa coisa mais barulhenta, e se vier que faça um trabalho... Você ia dizer que ele pede e larga, né? Deixa de lado. Exato. Normalmente não é só não, é 2, 3. Voltando ao Flamengo e Palmeiras, e já que a gente falou muito de elenco, citando outros clubes que podem ou querem lutar pelo título do brasileiro, vamos olhar um pouquinho mais para os elencos de Flamengo e Palmeiras, os dois que lideram aí, estão na frente no Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações. Cadê a tela? Apareceu. Elenco ajuda ao time base do Palmeiras para a temporada. Olha aí, Eugênio, professor Celso. O elenco é muito bom. Olha quanta gente tem. Tem 2. O Abel já falou isso várias vezes.
um time que quer lutar por títulos tem que ter dois caras bons, do Faltou mesmo ali nível, o Lomba. O Lomba tá machucado, é isso? por posição. Porque só tá o Everton, ele tem o Lomba, que é um goleiro muito experiente ali, né? Olha lá, 3 laterais direitos. Ali tem sobra, né? Marcos Rocha, o Giai e o Mike. E olha que, zagueiros, olha lá. que recentemente ele andou jogando sem nenhum dos três, né? Com o Fux fazendo um terceiro zagueiro. A torcida não gosta de nenhum desses três aí. Mas o Marcos Rocha e o Mike tem muita história no Palmeiras. O Piquerez, A galera não curte. eu acho que todo mundo aqui concorda que o Piquerez é mais jogador que o Vanderlan. Muito mais experiente. Mas o Vanderlan Mas o Vanderlan já deu altura. conta do recado. Não, Características diferentes, né? O Vanderlan é um jogador mais de velocidade e tal. O Piquerez, a bola sai do pé dele ou para cruzamento ou para finalização com muita qualidade. Isso o Vanderlan não tem. Mas é um jogador que não dá para se desprezar, não. O miolo de zaga, Não você chama- pode fazer várias combinações ali com esse miolo de zaga que você vai bem para os jogos. E no meio de campo, olha quantas opções, e todas elas já testadas, não é? O menos testado é o Evangelista, que chegou há pouco tempo. Mas o Aníbal já jogou muito tempo como titular, o Martínez vem sendo titular, o Richard Rios não preciso nem bom falar. Oi? Muito bom nível. Excelente elenco, não é? Você troca ali e não sente muito. É isso. Entendeu? É assim. Claro que eu acho que o Richard Rios, eu gosto muito dele, tá? É um jogador que corre o campo inteiro, ele tá em todos os lugares do campo. E sabe jogar. Sabe jogar, indiscutivelmente. Eu acho que ele tá um pouco acima, mas ok, se jogar o Evangelista, se jogar o Martínez, se jogar o Aníbal, o nível é muito próximo, muito próximo. O único problema desse elenco, pensando em brasileiro que vai terminar em dezembro, é que aquela pecinha ali do lado direito, em cima do Felipe Anderson, Não vai estará embora. mais. Vai embora no meio do ano. Esse é o problema. É uma pecinha daquelas que você tira, pode ruir tudo, né? Pecinha, Eu não acho que vai pecinha ruim, não. Ele é principal. muito importante, mas o elenco já foi montado pensando na saída dele. Então você tem alternativas ali, tem o Felipe Anderson, o Facundo pode jogar ali também, naquele lado, jogar pela direita, jogou muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes pela direita. Né? A gente fala do Maurício Felipe pode cair Anderson. por ali? Não. Pode. Pode, O né? Maurício, quando veio do Inter, no Inter jogava pela direita. Dos três, acho que a melhor opção é o Maurício. Esses dois aí é uma distância daqui na lua em O relação Felipe Anderson vem melhorando, hein? As últimas duas Jogando partidas na ele foi dele bem ali. jogando por ali, né? Mas o Facundo também, porque a gente fala do Felipe. O Felipe estava jogando mal porque estava fora de posição na esquerda. O Facundo joga melhor na direita que na esquerda. Então a questão de abrir espaço ali, você vai ter 3, 4 possibilidades quando sair o Estevão. O Maurício vinha jogando muito bem como falso 9. Ele pode jogar por trás do centroavante ali, porque a finalização dele é muito qualificada. O Paulinho vai melhorar demais o time. O Paulinho é um baita de um jogador. Estando em forma, ele tende a ser, para mim, o principal jogador com a saída do Estevão do time do Palmeiras. Amigos da produção, pode mudar aí pro Flamengo? Se o André quiser completar, completa. Não, eu vejo da mesma forma. assim. Aí também vai ter Muitas reserva à altura para possibilidades. tudo que é lugar. Só que eu acho que ainda... Assim, os dois, altíssimo nível, mas tem que escolher um elenco. Eu ainda escolho do Flamengo. Então vamos ver o Flamengo. Também com 2 excelentes goleiros. Aí tem 2 laterais já testados e Mas aprovados. com uma característica muito diferente, né? Sim. O Wesley joga de uma maneira... O Flamengo, Wesley quando é tem o mais Wesley... ponta. Quando tem o Wesley, joga de uma maneira. Quando tem o Varela, é diferente. Porque o Wesley, ele vira o ponta. Sim. Muitas vezes é isso. Ele é o jogador que vai ocupar a ponta pela direita ali, liberando o gesto para jogar mais por dentro. O Varela não chega tanto, não tem tanta força, tanta explosão para chegar na frente com a mesma constância. E além de Se ser o Palmeiras tem 2 laterais direitos, o Flamengo tem 3 canhotos, 3 esquerdos. É óbvio que o Vinha ainda termina a recuperação. Se contar o professor Felipe Luiz, tem 4 laterais esquerdos. Tem a questão do Danilo ali, né? O na Danilo direita, já está voltando a estar à disposição, mas não. Eventualmente pode jogar de lateral. Exato. Tem É. 3 opções. Mas é um jogador que chegou e machucou. Então a gente fica com o pé atrás até pela idade. O Cleiton é um zagueiro também que não tem o mesmo nível dos outros. É um jovem e tal, pode se desenvolver e chegar lá. Então, essa reserva da zaga, para mim, eu tenho um pé atrás. Tá? Então, e a reserva do meio... Não é o mesmo nível que você que a falou, gente você tinha. usou a frase perfeita quando falávamos do meio-campo do Palmeiras, você falou assim: muda e não cai o nível. Eu acho que no caso do Flamengo cai. Por exemplo, de Pulgar pro Alain, Cai. ou de De La Cruz pro Everton Araújo, Cai. Do Arrascaeta pro Matheus Gonçalves, mesmo o Matheus Gonçalves sendo bom jogador, tem nem dúvida que cai, né? Qualquer um no lugar do Arrascaeta. o Do nível Pedro vai pro Juninho. Também cai. bem. O Flamengo tem excelente elenco, mas do meio pra frente
Os lados de campo são muito fortes. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, é muito Os lados estão muito fortes. Você tem um bom time titular, muito bom, excelente time titular. E em várias posições, a reposição não é no mesmo nível. O que você disse. Até porque o nível é muito alto do time titular. Mas em vários lugares do time você não tem reposição no mesmo nível. Essa é uma questão. Agora, acima de tudo, o que importa é uma ideia de jogo que todo mundo executa. Sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Claro que há jogadores que conseguem fazer coisas que outros não fazem. Eu dei aqui apenas o exemplo do Wesley. Mas você sabe que tem um comando que consegue tirar mais do time. Só que sim, acho que a maior diferença ali é que no Palmeiras a distância entre titulares e reservas, e às vezes a gente não sabe quem é o titular, quem é o reserva, porque a distância é muito pequena. No Flamengo a gente sabe em praticamente todas as posições quem são os titulares e quem são os reservas. Vene, não pode ainda cravar o time, né? Mas a sua opinião, quem você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou exausto, eu estou extremamente cansado. Eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá, o Flamengo jogou no final de semana. Aí segunda se reapresentou, treino leve, regenerativo. Hoje, treino à tarde, aí tem um único treino para pegar o Juventude. Joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros. Porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. 11 jogos seguidos como titular e jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz. Porque eu acho que o Danilo, ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira, então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que é um clássico extremamente importante. Então eu começaria com Danilo e Léo Pereira na zaga contra o Juventude. No ataque, eu pensaria no Pedro começando, para dar mais minutagem para ele. Eu entendo que o estilo de jogo, inclusive o Felipe Luiz explicou isso, por que ele não jogou contra o Grêmio? Porque ele queria um jogador atacando espaço, e não é a característica do Pedro. O Pedro não consegue fazer isso. Inclusive será um trabalho para o Felipe Luiz, porque ele vai ter que encaixar o Pedro nesse time. Sim. Como? Ninguém sabe. O Felipe Luiz ele ganha muito bem para ele pensar numa forma de colocar o Pedro como titular. E o Pedro tem que ser titular na minha concepção. Então eu começaria com o Pedro, já dá para minutagem nesse jogo contra o Juventude, e com o Danilo na zaga também. Ô Lucas Pedrosa, eu já falei nesse programa isso aqui e vou falar outras vezes. Vamos debater muito durante esse ano a manobra que os times terão que fazer em relação ao calendário. Talvez no início dessa temporada, quando der certo, ninguém vai falar nada, como foi com o Renato Gaúcho, que poupou 8 e ganhou de 8, né? Ou como quando vai poupar, como o Flamengo fez em casa e perdeu. Vai poupar, todo mundo vai poupar, vai ter que poupar. Se não poupar, só um não detalhe chega em relação até ao 21 Flamengo. de dezembro. Poupou um tempo só, porque os 3 entraram no segundo tempo. No segundo tá? tempo, mas aí o negócio já estava estabelecido, né? Pra desfazer é um negócio difícil, hein, Vene? Não, e inclusive, talvez mostre um pouco de erro de planejamento, porque quando você coloca esses atletas no segundo tempo para eles correrem atrás dos resultados, eles correm muito mais. Perfeito, a minutagem pode ser um pouco menor, mas o estresse até mental é muito maior. Ô Pedrosa, o Felipe Luiz, o Paiva, o Carille, o Renato Gaúcho, todo mundo vai ter que fazer isso a todo momento nesse calendário brasileiro até o final. Só para o Pedrosa falar, o Internacional poupou no final de semana 2 dos principais jogadores, como, Alan gente. Patrick e Fernando. Eu estava conversando com o Alex Telles, ele falou, Fernanda, eu tô com a minha mala, que eu nem tô desfazendo a minha mala. E é a primeira temporada do Alex no Brasil desde o início nesse calendário, porque no ano passado ele chegou na metade do ano. Ele falou, a minha mala tá intacta e eu não mexo na mala, porque eu não parei na minha casa ainda, ele tá com um bebezinho pequeno, um filhinho pequeno. Porque é isso,
uma loucura, o Vene Casagrande. O Lucas Pedrosa. Ih, tá igual o Ronaldinho Gaúcho. Vai. Olha, Fernanda. Obrigada pelo Eu até elogio, comentei lá no Twitter, né, que tinha um torcedor falando assim, por mim não poupa ninguém, porque o jogador ganha muito, tem que jogar todos. Gente, o torcedor que não entender que o seu time vai ter que poupar para não chegar em junho, você falou dezembro, é em junho. Se não poupar até junho, vai estar todo mundo fadigado, lesionado, e isso vai se transformar em derrotas. Então hoje o futebol é profissional, gente. Não é uma escolha que o torcedor quer. O técnico, ele ouve a fisiologia, o técnico ouve o departamento médico. Hoje tem a tecnologia que você sabe se o cara vai estourar ou não, o que ele precisa fazer ou não. Fora o calendário do futebol brasileiro, que para equipes que jogam o Super Mundial, como vai ser o Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai ser pior ainda. Os caras vão viajar para outro continente para jogar uma competição que vai exigir muito deles, porque ninguém vai para lá para passar vergonha, e que depois eles vão voltar para o calendário do futebol brasileiro. Então, se qualquer time hoje não poupar, não tiver uma gestão de minutos, e aí sim entender as prioridades durante a temporada, não adianta, o torcedor vai se frustrar. E tem que aprender, tem que entender com isso. Agora, é aquilo que a gente sempre fala. Acredita que o elenco é equilibrado? Eu acredito que o elenco do Flamengo é equilibrado. Então tem que acreditar no elenco. Porque não adianta encher a boca para falar que tem o melhor elenco do Brasil e não acreditar nas peças que vão entrar em campo. Perfeito. Então assim, a questão para mim no jogo da Libertadores foi, eu nunca vou priorizar na minha cabeça, de torcedor, de jornalista, de analista, um brasileiro a Libertadores. Para mim a Libertadores sempre vai ser mais importante. Agora, por que poupou 3 e o Flamengo perdeu? Não foi por causa disso, né? Ô, Vene Casagrande, o Varela tá perto de renovar com o Flamengo? Conta pra gente. Aí é um drone seu? Como é que é isso aí? É um drone nosso, é o famoso só falta assinar. O contrato dele vai ser válido até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele vai até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano ele poderia assinar o pré-contrato e sair de graça do Flamengo, só que ele não quer sair do Flamengo, o Flamengo também não quer perdê-lo. Inclusive, a permanência dele foi um pedido do Felipe Luiz, por entender que o jogador vem dando conta do recado dentro de campo, sempre que é exigido, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, quebrando galhos, mas no dia a dia é um cara extremamente profissional. Inclusive, uma pessoa do Flamengo falou, Vene, se a gente tivesse 10 Varelas aqui, a gente seria campeão de tudo, porque é um cara que dá a vida nos treinamentos, exige mais dos atletas adversários no coletivo, por exemplo. Então é um jogador que muitos torcedores não querem a permanência, mas se a gente for parar e analisar custo-benefício, vale muito a pena para o Flamengo, porque o salário dele não é alto e é um jogador que consegue entregar dentro de campo e ainda tem o gosto do treinador. Eu acho isso extremamente importante. Se o Felipe Luiz quer tê-lo no elenco, eu acho que a diretoria tem que buscar sim a permanência dele. Buscou e agora vai renovar o contrato até dezembro de 2027. Flamengo busca a primeira vitória como mandante no Brasileirão 2025. Atualmente, o Flamengo se prepara para receber o Juventude nesta quarta-feira, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Flamengo busca a primeira vitória como mandante na disputa do Brasileirão no Maracanã. Em resumo, até o momento, o Flamengo teve apenas um jogo disputado como mandante no Maracanã, pelo Brasileirão. Na ocasião, o mais querido ficou no empate em 1-1 com o Internacional, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 29 de março. Dessa forma, após o jogo contra o Internacional, o Flamengo somou apenas 1 ponto no Brasileirão atuando como mandante no Maracanã. Agora, o rubro-negro vai em busca da primeira vitória para somar mais pontos e seguir na liderança no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, fora de casa, o Flamengo tem ótimos números no começo do Brasileirão. Isso porque o mais querido venceu as 2 partidas nas quais atuou longe dos domínios rubro-negros. O primeiro triunfo foi de 2-1 contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, o Flamengo superou o Grêmio, em Porto Alegre, por 2-0, na 3ª jornada do torneio nacional. Não, é novidade que, atualmente, o Flamengo está priorizando o Brasileirão. Neste ínterim, na quarta-feira, o mais querido enfrenta o Juventude no Maracanã. O embate acontece a partir das 9h30 da noite, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Rede Globo, no canal aberto, exibe o jogo do Flamengo contra o Juventude, pelo Brasileirão. Valeu, nação! Deixe nos comentários sua opinião.